A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento espiritual, pedagógico. Iremos pormenorizar acerca do povoamento do milênio, ou melhor dizendo, quem adentrará, quem participará do milênio, o reinado de Cristo, durante 1000 anos literais. Quem serão os povos que irão povoar o milênio? Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. E para falarmos acerca de quem serão aí os habitantes do milênio, iremos falar acerca da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que em sua primeira vinda, ele veio para morrer, para estabelecer a graça, morrer na cruz do Calvário, e ele prometeu aos seus discípulos que iria voltar novamente, né? E isso está em João capítulo 14, versículo de número 3 diz assim, a partir do versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez uma promessa para os seus discípulos, né? E os discípulos ali representavam, né, a igreja, e esta promessa foi feita que ele iria voltar novamente. E sabemos que a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é composta de duas fases, né? Sendo a primeira fase o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, e 7 anos depois ocorre a segunda fase, que é a chegada propriamente dita, né? Visível para Israel e as demais nações. E essa segunda vinda é chamada de parousia, ou seja, manifestação visível, que ele se manifestará visivelmente para Israel e as demais nações. E sabemos que quando Cristo se manifestar em poder e grande glória, acontecerá ali a batalha do Armagedon, e a Bíblia Sagrada diz que o próprio Cristo porá termo no governo anticristão e todos aqueles que o seguem. Isso está em Apocalipse capítulo de número 19, versículo 19 até o 21, a denominada Batalha do Armagedon. A Bíblia diz que o anticristo, o falso profeta, irão ser lançados no lago de fogo e enxofre, ou seja, o Guiena, o inferno final. E a Bíblia diz que após a Batalha do Armagedon, haverá aí o julgamento das nações. A Bíblia diz que o Senhor, né, o Senhor Jesus Cristo, ele reunirá todas as nações para estarem diante dele e separará um dos outros, como o pastor aparta né, das ovelhas dos bodes. Haverá aí uma separação entre as ovelhas e os bodes. Haverá nações ovelhas e haverá nações bodes. E iremos aqui pormenorizar o que são nações ovelhas e o que são nações bodes. Então veja, a Bíblia diz que após o Armagedon acontecerá o julgamento das nações. Como será esse julgamento das nações? Essa condição do julgamento das nações, como será? Quais serão as nações ovelhas, né? Que essas nações ovelhas serão as nações poupadas. Por que elas serão poupadas? Por que as nações bodes não serão poupadas? Bem, sabemos que para adentrar no milênio existe uma condição bastante importante, e
para essas nações que participarem, né, do julgamento das nações, sabemos que após, né, o período tribulacional haverá pessoas sobreviventes, porque nem todas as pessoas irão morrer, né, no período de 7 anos, né, tribulacional, nem todas as pessoas vão morrer. E na batalha do Armagedon, o próprio Cristo vai tratar com o anticristo, com o falso profeta e com todos aqueles que receberam, né, o governo anticristão naquele período. Todos serão mortos, todos aqueles que seguem aí o anticristo. Então, mas muitas pessoas não vão querer, né, participar da batalha do Armagedon, muitas pessoas não vão querer estar sob o governo anticristão, e a Bíblia diz que todas essas nações que sobreviverem a essas eventualidades, a essas catástrofes, a esses grandes morticínios que irão acontecer, irão estar diante do julgamento das nações, né? E esse julgamento será condicionado, né, da forma que as nações trataram os irmãos de Jesus. E os irmãos de Jesus é uma referência aos judeus remanescentes que não estiveram sob o governo anticristão e creram no Messias como Senhor, como Salvador, como libertador. Então veja, quais serão as nações que vão ser aí poupadas? Serão as nações ovelhas. E essas nações ovelhas, elas não aderiram ao sistema anticristão, né, mas dispensaram também um bom tratamento ao remanescente de Israel. Então essas nações que não aderiram ao sistema anticristão, né, não seguiram o anticristo, mas creram em Cristo e atravessaram, né, ultrapassaram, sobreviveram ao período tribulacional, eles ingressarão no milênio como povos naturais. Essas aí são as nações ovelhas, as nações que dispensaram um bom tratamento ao remanescente judeu, né? A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12 sobre esse remanescente, né, que não seguirão o anticristo, não quiseram nem o sinal, né, na testa nem na mão, e esses serão aí preservados por Deus. Então essas nações que dispensaram um bom tratamento a esse remanescente ingressarão no milênio, adentrarão no milênio como povos naturais. Essas são as nações ovelhas. Agora, em contrapartida, existe também as nações bodes. E quem será aí essas nações bodes? São aquelas que não, né, deram um bom tratamento ao remanescente de Israel, não cuidaram do remanescente de Israel, e essas nações, no julgamento das nações, irão aí ser lançadas no lago de fogo e enxofre, o inferno final, que quem já está lá é o anticristo e o falso profeta. Então veja que essas nações que não dispensaram um bom tratamento ao remanescente de Israel, aos irmãos de Jesus, propriamente dito, irão aí ser destruídos e serão já lançados no lago de fogo e enxofre, o Guiena, o inferno final. E essas serão aí as nações bodes, né? E isso eu falo porque a Bíblia Sagrada mostra para nós, né? Temos Mateus capítulo 25, né? Mateus 25, 31, e uma coisa que devemos entender e iremos pormenorizar neste vídeo, né? Quem adentrar no milênio com os corpos naturais não quer dizer que eles já estarão salvos, né, soteriologicamente falando, não. Para eles, né, iremos pormenorizar, mas iremos começar aqui a falar acerca do julgamento das nações, né? Versículo 31 do capítulo 25 de Mateus, vai dizer assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, isso aqui é no fim do período tribulacional, né? Porque existem perícopes bíblicas que trata do arrebatamento pré-tribulacional ou antes do período tribulacional, e haverá, né, e há perícopes bíblicas, né, textos bíblicos que trata da manifestação, né, da parousia,
né, a chegada visível do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele pisará, né, pisará no Monte das Oliveiras, sobre o Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. É uma referência aqui ao julgamento das nações. Veja no versículo 32 que haverá nações bodes e haverá nações ovelhas. Quem serão as nações ovelhas? Foram aquelas que dispensaram um bom tratamento ao remanescente judeu, irmãos de Jesus, e creram em Cristo. Essas ingressarão no milênio como povos naturais. E existem as nações bodes, que é aquelas que, né, não dispensaram não dispensaram um bom tratamento ao remanescente judeu, né, e desprezaram aí os irmãos de Jesus. E essas nações não serão poupadas. Agora vamos lá, versículo 34. E essas nações serão lançadas, né, no lago de fogo e enxofre, ou seja, inferno final. Então veja, essas nações bodes, as nações ovelhas, ingressarão no milênio. Aí o versículo 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? Lembrando que este reino aqui não é um reino do estado eterno, é um reino milenar que Cristo governará literalmente 1000 anos, né? Que Cristo governará. Aí vai dizer, por que essas nações poupadas adentrarão no milênio? Aí vai dizer, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou nu, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo uma resposta no versículo 40. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então veja, as nações que tratarem bem o remanescente de Israel ingressarão, né, para habitarem, para estarem no milênio. Essas são as nações ovelhas. Aí haverá também as nações bodes. Por que são chamadas de nações bodes? Porque não trataram bem, não dispensaram um bom tratamento ao remanescente de Israel. Então veja o versículo 41, vai tratar das nações bodes. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Versículo 45. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Versículo 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, as nações bodes, as nações que não dispensaram um bom tratamento ao remanescente de Israel, serão lançadas, né, no lago de fogo, tormento eterno. Né? A palavra tormento eterno no grego é kolassin aionion, né? Inferno final, Geena propriamente dito. E os justos para a vida eterna, que é uma referência ao milênio, né? As nações ovelhas que dispensaram um bom tratamento ao remanescente de Israel ingressarão no milênio. Agora, estar no milênio
não quer dizer que estarão salvos, né? Não, o processo, né, de salvação será o mesmo. Deverão viver de forma piedosa na presença do Senhor Jesus Cristo. Não deverão aí se rebelar, porque haverá aí uma última revolta de Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 8, vai falar que o diabo ainda, né, depois do milênio, será solto, vai enganar as nações. E todas essas nações que, né, estiverem no milênio, né, que não estiverem com os corações verdadeiramente convertidos, irão se rebelar. E a apostasia nesse período será tão grande que as pessoas, que o Satanás, né, conseguirá persuadir as pessoas pensando que poderão lutar contra Cristo e vencer. Mas a Bíblia vai dizer que todos estes, na última revolta de Satanás, serão aí destruídos. Então quem são as nações ovelhas? São aquelas que dispensaram um bom tratamento ao remanescente judeu, né, e creram em Cristo. Essas nações são as nações ovelhas e ingressarão no milênio com corpos naturais. E existem as nações bodes, aquelas que não dispensaram um bom tratamento ao remanescente de Israel e serão ali já lançadas no lago de fogo e enxofre. Isso a Bíblia Sagrada apresenta de forma detalhada. Então veja, quem serão os habitantes, né? Primeiro, a igreja, né, habitará com Cristo no milênio, só que a igreja estará aí em outro patamar. Ela já estará com os corpos glorificados, né, já vem com Cristo, porque no arrebatamento a igreja sobe. Na manifestação, na parousia, né, no rapto, a igreja sobe. Na parousia, né, a igreja desce com Cristo para reinar, né, por 1000 anos, né, literais. Há muitas pessoas que acabam alegorizando ao seu bel prazer, né, esses 1000 anos de Apocalipse capítulo 20, mas são 1000 anos literais. Então veja que no arrebatamento a igreja sobe antes do período tribulacional, ao encontro do Senhor nos ares, e na manifestação a igreja desce com Cristo. Então os habitantes do milênio será a igreja, né, com os corpos glorificados, o remanescente judeu, né, que não estiveram sob o governo anticristão, não aderiram ao sistema anticristão, e os gentios, né, aqueles que dispensaram um bom tratamento ao remanescente judeu, os irmãos de Jesus. Então haverá os judeus com os corpos naturais, haverá, né, as nações, né, ovelhas também adentrarão no milênio como povos naturais com os corpos naturais. Então esses serão aí os habitantes do milênio. Amém? Que Deus abençoe a todos. Este foi mais um vídeo. Que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar também sugestões de vídeo para que possamos aí pormenorizar vídeos sobre escatologia bíblica. Amém? Que Deus abençoe a todos.